Bom dia! Pessoal, vamos começar mais uma gravação aqui com o seguinte tema: a busca da verdade. Beleza? Este vídeo vai ficar grande, já vou falar que vai ficar grande porque tem muita coisa, né? Este tema em si, ele fala de vários acontecimentos, de vários filósofos e de várias ideias, né? Praticamente ele é uma variação do nascimento da filosofia até Aristóteles, né? Essa busca constante em saber a verdade, certo? Então, vai ficar um pouquinho longo a história aqui, por quê? Porque eu vou falar sobre os pré-socráticos, falarei também sobre os sofistas, sobre a época de Sócrates, sobre Platão e sobre Aristóteles, tá certo? Tentarei falar isso em 40 minutos para vocês não ficarem e não pedirem demissão ou desistirem, certo? Então, na fase pré-socrática, a pergunta mais frequente que se fazia era: o que são as coisas? É daí que a filosofia nasceu como uma cosmologia. O que seria isso? É uma explicação de todas as coisas de uma forma mais racional. A fase cosmológica da filosofia grega praticamente se encerra com Heráclito, quando tem início a fase ontológica, né? Que é o que? O que é o ontológico? É a busca por conhecer o próprio ser, né? Que vai ser inaugurado por Aristóteles mais para frente. A maior discussão do período pré-socrático deu-se em torno das questões envolvendo a mudança e o permanecimento das coisas, né? Então, dois figurões da época, o Heráclito de Éfeso, né, que defendia a mudança. Para ele, as coisas elas mudavam, elas não eram permanentes, elas não permaneciam imóveis, né? Por quê? Porque até mesmo quando você vai tomar banho em um rio, né, você é uma pessoa, as águas daquele rio, ela é aquelas águas, né? Então, se você for tomar outro banho outro dia naquele mesmo rio, você já não é a mesma pessoa, e o rio que está ali, as águas que estão correndo naquelas águas, já não são mais as mesmas, né? Porque o rio ele tem um ciclo, ele tem uma correnteza, as águas vão passando, vão seguindo o seu curso. E o ser humano também está em constante mudança, né? Nosso organismo ele está trabalhando. Dentro do nosso corpo existem células, existem sistemas que estão em constante trabalho. Então eles, segundo Heráclito, né, as coisas elas se movem, elas são modificadas constantemente. Já para Parmênides de Eleia, o discurso era outro, porque ele defendia que o ser ele era permanente. Porque como dizer que uma coisa é e não é ao mesmo tempo? Porque era a mesma coisa que Heráclito falava, que o ser humano ele podia ser uma coisa hoje e amanhã poderia não ser, poderia ser outra coisa, né? E já Parmênides ele categoricamente crítico dessa ideia, porque o ser ele é imóvel, o ser ele não se modifica, né? Então é claro que a gente tem aqui uma briga, uma das primeiras brigas filosóficas da história e a principal praticamente. Segundo alguns historiadores, essa discussão, esse questionamento foi o que fez surgir
toda a filosofia, né? A reflexão filosófica inteira, desde os pré-socráticos até os dias de hoje, é para responder essa pergunta, né? O ser, ele se move ou não? Existe mudança no ser? Quando eu falo ser, eu estou falando do indivíduo, que pode ser qualquer coisa, não necessariamente o ser humano, mas pode ser um objeto, pode ser um rio, uma árvore, né? Então essas coisas estamos falando em relação ao ser. Uma xícara é um ser, né? Diferentemente, pode ser um ser vivo, um ser inanimável, é um ser do mesmo jeito. Então, o período pré-socrático ele é marcado pela cosmologia, porque os pré-socráticos eles queriam, tá mostrando o ar-condicionado lá atrás, eles queriam explicar como se deu a origem de tudo através de pensamentos e questionamentos racionais, através de conceitos. E o período pré-socrático, o período socrático, ele é mais antropológico, porque Sócrates ele vai falar muito sobre o ser humano, sobre as questões morais do ser humano e tudo mais. Então, quem eram os sofistas? Sofistas, eles eram os mestres da oratória. Eles surgiram ali, né, na Grécia Antiga, junto quase perto da época de Sócrates, né? E eles ensinavam a arte da persuasão, de fazer crer, de induzir, de convencer as pessoas, né? Então eles viajavam por toda a Grécia ensinando filosofia mediante o pagamento. Então eles eram professores remunerados, né? Então essa atitude de deles cobrarem pelos seus ensinamentos era muito criticada pelos demais filósofos, tá? Porque eles até os acusavam de serem prostitutos do saber, né? Por eles estarem vendendo algo que eles não deveriam estar vendendo, que é o conhecimento. Sócrates rebelou-se contra os sofistas, afirmando que eles defenderem qualquer ideia desrespeitavam a verdade e por isso não podiam ser considerados por filósofos, né? Também foram criticados por Platão e Aristóteles, tanto que o termo sofista, que originalmente significava sábio, passou a ter um sentido de impostor, né? Ou quando é algum conhecimento ou raciocínio errado, silogismo. O silogismo não é sofisma. Os principais sofistas foram Protágoras de Abdera, né, considerado o primeiro e o mais importante, e Gorgias de Leontile, né, Isócrates de Atenas, que também trouxe uma célebre frase, né, mas era de Protágoras: o homem é a medida de todas as coisas. Então eles têm sim a sua importância. Uma das importâncias dos dos sofistas, é a institucionalização da educação, porque foram eles os primeiros a criarem um currículo escolar para que as pessoas pudessem ter o ensino. Ou seja, os filósofos em si, eles eram pessoas, homens ricos, homens, querendo ou não, até com grau de poder na época, porque eles podiam se dar ao luxo de ficarem o dia inteiro, né, ensinando, fazendo questões, questionando as coisas. A arte de filosofar nessa época, ela era vista para pessoas poderosas, para pessoas que tinham um certo poder aquisitivo. Os sofistas, eles têm a tendência de serem pessoas mais simples, pessoas com poder aquisitivo menor até. E eles tinham que tinham que vender o seu produto, eles tinham que sobreviver também. Então eles foram o que
profissionalizaram a educação, poderíamos dizer assim, o conhecimento como uma moeda de troca também, né? Então, nisso eles criam o primeiro currículo escolar, para que as escolas da época, que não eram tão populares assim e tão presentes na sociedade, mas criaram. Sócrates, então, vamos lá, vamos terminar aqui. Segundo este pensamento, as regras morais, as posições políticas e os relacionamentos sociais deveriam ser guiados conforme a conveniência individual. Para este fim, qualquer cidadão poderia se valer de um discurso convincente, mesmo que falso ou sem conteúdo, né? Então, por causa desses tipos de pensamentos aqui dos sofistas, eles eram muito criticados, porque por serem professores da oratória, professores da persuasão, eles falavam que não importava se o discurso estava correto ou não correto. O importante era que você pudesse convencer as pessoas com o mesmo. Que é o que acontece sempre na história, né? Percebam que verdade ou mentira não importa, né? O que importa é que você venda o seu produto. Sempre foi assim, né? Então não vamos ser iludidos. Sócrates, né, que é o célebre filósofo da nossa história da filosofia grega, tão importante que a história da filosofia ela é marcada pela atuação de Sócrates, né? Por isso existe o período pré-socrático, o período socrático ou clássico e o período pós-socrático, né? Então, tamanha a importância dele. Enquanto que os pré-socráticos se preocupavam com a natureza, Sócrates busca o conhecimento questionando o homem. Sócrates não deixou nada escrito, pois acreditava que as palavras gravadas prejudicavam a memória, uma vez que a escrita desobrigava a mente do exercício de guardar informações. Olha já, entendeu? Mesmo sendo célebre, sendo muito importante, aqui já tem uma falha, porque hoje nós sabemos que a escrita ela é o único mecanismo de deixar as coisas gravadas, de tornar as coisas eternas. Porque o que você escreve hoje, se ninguém apagar, se você não excluir, elas permanecerão. Olha que engraçado. Todas as conversas que vocês escrevem no WhatsApp de vocês, daí você vai lá e apaga, não foram apagadas, certo? Foram apagadas para você que está vendo. Mas aquelas informações ainda estão armazenadas lá nos servidores daquela rede social, certo? Então, nada que se escreva, que se deixe escrito, vai ser apagado, né? Então, aqui nós já temos um erro de Sócrates falando, porque as palavras gravadas, ela não prejudica a memória, né? Elas estão ali para você sempre estarem consultando, né? Afirmava que o homem deveria, antes de qualquer coisa, conhecer-se a ti mesmo, ressaltando dessa forma a importância do autoconhecimento para a formação do espírito, fazendo uso de diálogo através de perguntas habilmente formuladas. Sócrates ensinava a filosofia gratuitamente em locais públicos através de um método cuja aplicação dependia de dois momentos distintos, né? Então, essa frase ela é muito célebre porque é um filósofo falando que o ser humano devia se conhecer a si mesmo, ou seja,
Você sabe os seus limites, você sabe aonde você pode chegar, então você precisa se conhecer, né? Toda vez que nós falamos espírito dentro da filosofia, nós estamos falando da mente humana, da psique humana. Não estamos falando de espírito assombração nenhuma, estamos falando apenas da mentalidade, da mente do ser humano, da psique, da razão, da forma, da alma, né, da vontade do ser humano. Sempre vai ser isso. Então, o método socrático, ele é feito por duas ações, a ironia e a maiêutica, né? A ironia é aquele discurso, que o próprio nome já explica, irônico é quando eu faço uma pergunta já sabendo a resposta, né? Então, através disso, eu já trago uma desconstrução, mostrando erros e contradições para as pessoas. Então, quando eu faço uma pergunta já sabendo a resposta, eu estou tendo um questionamento irônico, né? Aí pergunto, por que você foi a tal lugar? Você foi, aonde você estava, né? Sempre quando o pai ou a mãe pergunta para você onde você estava, é porque eles já sabem aonde você estava e que a xixa vai pegar. Então, esse pensamento irônico, quando eu já pergunto, já sabendo as respostas, eu tenho um objetivo com essa ironia. Eu tenho aonde eu quero chegar com isso, né? E Sócrates, ele utilizava esse tipo de pensamento, de questionamento, né? Irônico. Ele perguntava, que dia que é hoje? Daí a pessoa falava, hoje é quinta-feira. Mas por que que hoje é quinta-feira? Daí as pessoas iam respondendo as perguntas dele e ele quanto mais se aprofundando. Né? Mas, é quinta-feira porque tá no calendário, é o quinto dia da semana. Daí se vai e continua, mas que calendário? Que calendário é esse? Quem criou esse calendário? Daí as coisas vão ficando o quê? Mais profundas e até Sócrates chegar na célebre frase, eu não sei. E ele cria-se assim, então, a máxima socrática maior, que é, só sei que nada sei. A outra característica do método socrático é a maiêutica, que é o parto das ideias. Maiêutica vem de uma palavra que significa parto, né? E como Sócrates era filho de parteira, ele cria-se essa ideia, né, de estar gerando, de estar trazendo, dando à luz a novas ideias. Enquanto a mãe dele fazia parto de corpos, ele fazia parto de ideias. Porque só é na medida da desconstrução da minha ignorância, do meu ego, do meu saber, que eu construo alguma coisa, que eu crio algum tipo de ideia. Então, nessa situação, ele cria as ideias e é chamado de pai da filosofia. Sócrates nunca se contentou com as crenças de sua época, com as verdades estabelecidas e com preconceitos que vigoravam em sua sociedade, desconfiando das meras aparências das coisas. E questionando sempre, Sócrates buscava incansavelmente a realidade verdadeira das coisas. E assim, quando alguém se dizia corajoso, ele imediatamente perguntava, para você o que é a coragem? Quando você se dizia justo, ele exigia maiores explicações sobre o que é justiça. Aos 70 anos de idade, acusado de corromper a mente dos jovens, com ideias duvidosas sobre os valores atenienses, foi condenado por um tribunal local a tomar cicuta, substância venenosa extraída de uma erva. Então, é uma questão, né, bastante interessante.
Ele questionava as pessoas, realmente, dei o exemplo do dia, né? Mas poderia ser qualquer coisa, poderia ser qualquer situação do dia a dia, e a pessoa dizer que é muito forte, que é corajoso, e ele perguntava, mas o que é ser corajoso? Né? Ou simplesmente, eu sou muito bonito. Daí se questiona, mas o que é ser bonito? Né? Então, essas perguntas, elas foram criadas por ele para desconstruir o ideal egoísta do ser humano de achar que sabia de tudo. Né? E logo depois que se criava esse descontentamento, essa quebra, se criava novas ideias, né? Fazia através de questionamentos, através de indagações, novas ideias. E é aquela coisa, a pulga atrás da orelha moveu muitas pessoas, moveu muitos a irem atrás de responder essas perguntas que não tinham respostas. Né? Então, quando a gente fala de filosofia, a gente pensa algo muito difícil, muito extremo, muito fora da realidade. Mas não são coisas do nosso dia a dia, são pessoas querendo responder perguntas que são feitas diariamente que não têm resposta. Ok? Platão, ele era de uma antiga família que pertencia à nobreza da cidade. Olha só, estamos falando de um nobre, Platão. Como todos da mesma origem, tinham interesses direcionados à política, até travar conhecimentos com Sócrates, que foi o seu principal mestre. A partir desse momento em diante, só Atenas perdia um político e o mundo ganhava um filósofo que mudou os rumos do pensamento humano. Assistiu inconformado à sentença de morte do seu grande mestre Sócrates, e apostava na razão filosófica como o caminho que conduziria o homem ao exercício da justiça e à prática da virtude. Para compreender o pensamento platônico, o primeiro conceito a considerar é o mundo das ideias. Segundo Platão, haveria um mundo imaterial, eterno e imutável, totalmente separado do mundo sensível, o universo material percebido pelos 5 sentidos, né? Ao qual só temos acesso através da razão. Neste lugar suprassensível estão as ideias, do grego eidos, que quer dizer forma, que não são simples cogitações na mente dos homens. Elas são realidades que existem por si e em si mesmas, independentes que alguém pense. Elas são a única realidade existente, totalmente independente das coisas materiais. Porque nós, pessoal, somos muito apegados à matéria. Somos muitos aliançados com aquilo que eu vejo, sinto e percebo. Só que o mundo das ideias de Platão, ela fala do mito da caverna, né? Que é o que? É um lugar onde existem pessoas acorrentadas dentro da sua própria ignorância, da sua própria realidade, dentro do seu mundo sensível, aquilo que eu vejo, sinto e percebo. Né? E este mundo da sensibilidade, ela pode ser um mundo bastante errado, bastante enganoso, porque o meu cérebro ele pode interpretar as coisas de qualquer jeito. Né? Aquilo que eu vejo pode não condizer com a realidade. Né? Perceba como é que a sua visão ela funciona. Os seus olhos, você está enxergando as coisas tudo em uma posição, não é? Se você pegar uma garrafa, uma xícara, você está vendo a xícara né? Ela está de pé. A boca dela está aqui, ela está de pé, né? Mas a sua visão, quando o seu cérebro, ele capta essa imagem que para você está a xícara está de pé, ela capta assim, ó. O seu cérebro ele capta essa imagem assim, né? E provavelmente ele automaticamente ele muda
essa visão para cá, certo? Então, isso é a realidade, é essa realidade que nós somos apegados, né? Então, se você vê a câmera de você está colocando a xícara para esse lado, não é? Mas na verdade eu estou vendo a xícara, ela está eu consigo esse lado aqui que vocês estão vendo aí, na verdade é esse lado meu aqui, entende? Então essa é a realidade que nós falamos que é real, que na verdade é interpretada por diversas maneiras, né? Que às vezes, né, pode não condizer com a realidade, né? Então este mundo da sensibilidade, mundo sensível de Platão, ele via como muito enganoso. Então você precisa tomar cuidado com ele, né? Sempre partir da razão para que você não seja manipulável, enganado, ou até mesmo que você interprete as coisas de maneira errônea. De maneira semelhante a Heráclito, Platão afirmava que o mundo sensível é um fluxo eterno, porém não podendo negar o ser parmenidiano. A doutrina platônica afirma que as coisas materiais são meras aparências, o que eu acabei de falar, sempre se transformando e por isso não permitem chegar a um conhecimento verdadeiro. Episteme é conhecimento científico. Para alcançar a verdade, o homem deve dirigir sua inteligência para as ideias, para além do mundo sensível. Platão intenta, ao longo da construção de seu pensamento, conciliar os pensamentos de Heráclito e Parmênides, sem excluir um ou outro. Muitas vezes, Platão se serviu de mitos e alegorias, como é o mito da caverna. Para Platão, a realidade última de tudo está no mundo ideal. Assim, haveria ideias correspondentes a todos os objetos materiais, aos seres e coisas da natureza, virtudes, entidades matemáticas, linha, círculo, ponto, etc., formas, cores, características da matéria, dureza, mobilidade e atividades e sentimentos, né? Então, existe para Platão esse mundo ideal. O que é mais interessante em Platão, pessoal, é que ele é um filósofo político. Muito das suas escritas é em relação à política. E ele escreve esse mito da caverna dentro de um livro chamado A República, que por coincidência foi escrito bem numa época do auge da democracia ateniense, onde as pessoas tinham um ponto de democracia. E pensem, há mais de 2.400 anos atrás já se falava em democracia, e até hoje o nosso ideal de democracia ainda é falho, ainda é errado, né? Será que um dia teremos essa ideia de democracia? E Platão ele começa a cunhar, a explicar as primeiras formas de república, de governo republicano. E para Sócrates, para Platão, somente quem tinha a autoridade para ser governante era o filósofo. É esse cidadão que consegue sair da caverna e ir para a luz, e ir para onde se deve ir, que é o mundo das ideias, e não é o mundo sensível, é o mundo das ideias, né? Onde existe luz, onde existe claridade, onde não existe trevas, onde não existe ignorância, né? E você chegando neste lugar, você volta para resgatar as pessoas que estão na caverna. Belezinha? Aristóteles, né? Então esses três nomes, Sócrates, Platão e Aristóteles, são os principais filósofos, né? Claro que eles não são os únicos, nem são os mais importantes, mas são como se fosse raiz, tronco e caule, né? Porque são os mais importantes no sentido de importância para a história da filosofia. Mas cada filósofo, cada teórico tem as suas importâncias dentro de cada assunto.
Após a morte de Alexandre, os cidadãos de Atenas articulam sua prisão por causa da ligação com o grande conquistador. Aristóteles foi mestre e professor de Alexandre o Grande. Então, Aristóteles foge, né, para que a cidade de Atenas não cometa outro crime, porque foi Atenas que matou Sócrates. Embora tenha sido aluno de Platão por muito tempo, Aristóteles construiu uma teoria do conhecimento bastante diferente daquela formulada por seu mestre. Para Aristóteles, era possível conhecer o mundo por meio da experiência sensorial, sim, aplicando a razão sobre os dados fornecidos pelos sentidos, descobrindo assim a essência das coisas, ou seja, a verdade sobre os diferentes seres. Então, pessoal, mesmo sendo o discípulo de Platão, Aristóteles Aristóteles criticava a ideia do mundo sensível, do mundo das ideias platônicas, porque, segundo ele, é possível sim você ter o conhecimento mediante as suas percepções sensoriais, né? Entenda, quando eu explico alguma coisa, eu não estou falando que é a verdade, estou falando que é a ideia de cada um. E Aristóteles, ele dizia que é possível se alcançar o conhecimento através das percepções dos nossos sentidos, né? E descobrir através desse contato, descobrir a essência de cada objeto, né? Para Aristóteles sustentava que cada ser ou objeto possui uma substância própria. O que é essa substância? É um conjunto de todas as suas características fundamentais, como dimensões, qualidades e matéria de que é feito. Por meio da abstração, o ser humano conseguiria analisar esses atributos separadamente, para que são inseparáveis no ser ou objeto em si. Por exemplo, podemos observar de modo isolado a liquidez da água, mas essa propriedade não pode ser colocada à parte no plano material, certo? Porque não faz parte da matéria da água essa liquidez. Os seres e objetos também são determinados por seus acidentes, opostas à substância. As características acidentais são aquelas que não alteram a essência daquilo que a coisa é. Assim, a substância humana é sempre a mesma no indivíduo, independentemente de sua cor de pele, altura e nacionalidade. Esses são apenas alguns dos acidentes presentes no ser. Determinar a substância de algo é, portanto, conhecer. Então, o acidente é aquilo que acontece dentro na existência do ser, que não vai alterar suas características, né? A cor de pele, a altura, a mudança de alguma cidade, né? Você mora em um lugar, se muda para outro. Isso tudo não vai alterar a sua essência, certo? Às vezes você engorda, emagrece, isso não vai alterar a sua essência. Você vai continuar sendo quem você é. Lembra que o ser é qualquer coisa, até o ser humano, o animal, uma escada, uma garrafa, a água, qualquer coisa pode ser o ser. Os conceitos de matéria e forma, a substância de um objeto é dada por suas matéria e forma, né? Então, lembra, a substância são as características. Então, essas características, elas são moldadas pela matéria e pela forma. A matéria consiste nos elementos físicos que constituem a coisa. Já a forma tem um conceito mais complexo. Ela é a estrutura interna na qual a matéria está organizada, que a modela, o que a informa. Então, a matéria é o físico,
né? Matéria, a xícara. A xícara é uma matéria, né? Ela tem uma substância, que é a característica principal dela. E ela tem uma matéria e tem uma forma. A matéria é isso aqui, ó. É o que eu tô pegando. A forma é o que ela é constituída por dentro, certo? Cada pequena partícula aqui, ó, de argila ou de qualquer outro mineral que tem aqui para se formar, para gerar a matéria e tornar a essência, é a forma, entende? Então, a forma seria a menor partícula ou aquilo que dá forma à matéria, certo? Outra matéria, uma caneta, né? Tudo isso daqui que está por fora é matéria. E o que faz ela ser uma caneta é a forma. Ou também uma abóbora, né? A matéria dela é tudo aquilo que faz parte dela. A forma é aquilo que informa, né? Quando nós falamos forma de informar, certo? Conceitos de ato e potência. Todas as coisas, entretanto, podem mudar, deixando de ser o que são para se transformarem em outras. Como explicar essas transformações no ser? Através de dois conceitos muito importantes chamados potência e ato. A primeira é a soma de todas as potencialidades do ser. Tudo aquilo que ele pode vir a ser, ou chamado devir. São as possibilidades. Sempre potência vai estar relacionado com possibilidade. E uma coisa, tal como ela é, se tornar outra coisa. Por exemplo, a árvore ou a madeira da árvore, por exemplo, tem a potência de ser uma cadeira, uma mesa, né? Um guarda-roupa, pois pode ser manipulada para se obter dela uma série de coisas. O ser humano tem a potência a gerar outro ser, por exemplo, a gestação. Um novo indivíduo será gerado. O ato é a realização de uma potência. Assim, uma espada é uma das potências do ferro posta em ato, né? Então, o ato, ele é o quê? É o procedimento que vai gerar a potência, né? Então, quando você pega lá uma semente, aquela semente vai gerar o quê? Uma árvore. Vai gerar uma árvore que vai gerar uma fruta. Então, aquela semente, ela tem a potencialidade de se tornar uma árvore que vai gerar frutos. Certo? Então, só que a semente por si, ela não brota. Se alguém não pegar essa semente e colocar na terra, ela continuará sendo uma potência, continuará tendo potencialidade, mas ela nunca vai gerar essa potencialidade, né? Então, nisso nós temos uma palavra surgindo, o chamado potencial, né? Que o ser humano tem um potencial, só que se ele não tiver o ato de gerar esse potencial, você só vai ser potencial. A teoria das quatro causas para Aristóteles, isso aqui é Aristóteles, tá? Ainda sobre a passagem da potência ao ato, o filósofo explicava que todos os seres são determinados por quatro causas que explicariam como é e por que cada coisa torna-se o que é. Primeira causa material é a matéria, de que o objeto é feito. 2. Causa eficiente, também denominada instrumental, é o ser ou seres que promovem a passagem do objeto inicial da potência ao ato. 3. Causa formal, é a forma que define as coisas, que lhe confere a sua identidade. Lembra da forma, né? E 4. Causa final, é o propósito, é o objetivo do ser.
Para ilustrar esses conceitos, suponhamos que um escultor decida esculpir uma estátua de Atenas em mármore, Atenas a deusa. O bloco de pedra que será usado para esse trabalho corresponde à causa material, que é o material que vai ser feito a coisa, o ser. O artista e seus instrumentos são a causa eficiente, porque são eles que vão fazer o trabalho. O homem teria em seu intelecto a imagem da deusa e como pretende retratá-la. A forma da estátua, que será transferida à matéria-prima, constituindo assim a causa formal, a forma da escultura. A escultura servirá para quê? Para homenagear essa deusa. E é esta, então, a causa final, a finalidade da estátua. Então, este exemplo das 4 causas seria um exemplo para explicar lá aquela dúvida de Heráclito e Parmênides se o ser se move, se existe mudança, se um ser pode se transformar em outro ser, né? Então, na ideia de Aristóteles, existe sim essa ideia da mudança, né? Que uma rocha, um bloco de pedra, pode se transformar em uma estátua de uma deusa para homenagear aquela deusa, né? Então, esses principais teóricos estão aqui elencados neste texto para falar com vocês sobre a busca da verdade, como cada filósofo vai falar sobre isso, sobre a verdade, sobre a mudança, sobre a não mudança, sobre o ser, sobre como o ser se move, como o ser trabalha a sua própria individualidade. Beleza? Na próxima aula a gente vai falar sobre filosofia medieval. Por que já está inserido aqui esse pensamento, né? Porque os filósofos na Idade Média, eles eram reprimidos pela Igreja Católica, pela Igreja Romana. Então, muito do conhecimento filosófico da Idade Média, mais de 1000 anos de história, ficaram estagnados. Mas tiveram, sim, alguns filósofos na Idade Média, conhecido como Padre Agostinho e Tomás de Aquino, que foram padres, e cada um tem a sua escola a sua escola filosófica diferente, baseados em Platão e Aristóteles. Mas isso nós vamos ver na próxima aula, depois de lógica. Tá? A próxima aula é lógica, que é o que está na apostila. Daí na próxima aula, quinta aula, vai ser sobre a filosofia medieval. Beleza? As atividades já vão estar presentes lá na plataforma, onde vocês vão estar tendo acesso. É bastante atividade, tá bom? Tchau pra vocês. Tchau, obrigado.